Bom dia, pessoal. Vamos aqui para nossa aula de hoje de história, falar sobre aí a Grande Depressão, certo? Duas questõezinhas só. A primeira aí já tá na cara, né? Cite 3 razões da Grande Depressão que ocorreu após a quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York, né? Aí você vai ter a letra A, B e C, só que está em negrito, né? A concentração de riqueza na mão de poucos. Depois, a crise agrícola. E, por último, a concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos no mercado mundial. Essas aí são as 3 razões da Grande Depressão, certo? Que ocorreu após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Certo? Aí foi a primeira. A segunda questão, nos Estados Unidos a crise atingiu todos igualmente? Será? Vamos ver aqui. Com a quebra da Bolsa de Valores, milhares de industriais faliram, outros diminuíram a produção e despediram trabalhadores. Ocorreu então uma explosão de desemprego nas cidades. No campo, os agricultores começaram a perder suas terras, por não ter como pagar a dívida dos bancos, né? Que colaborou para que muitos se arruinassem. A gente viu aí as três razões, né, da Grande Depressão. Resumindo, a concentração de riquezas, os baixos salários, crise agrícola e a concorrência contribuiu para que houvesse muito mais mercadoria do que pessoas com dinheiro para comprar. E aí ficou uma crise da superprodução. Na figura aqui a gente vê desempregados, né, tomando sopa, que eram distribuídas, né, na rua 62 durante a Grande Depressão. Desdobramento da Grande Depressão. A pergunta aí da nossa segunda questão: nos Estados Unidos a crise atingiu todos igualmente? Explique. Vamos lá. Nos Estados Unidos a crise não atingiu todos igualmente. Como assim? Os mais pobres foram os mais atingidos. Os discos de jazz, por exemplo, que na época eram consumidos sobretudo por afrodescendentes, praticamente deixou de ser fabricados. Aí você pode explicar somente isso. Os mais pobres foram os mais atingidos. Como, por exemplo, na época que era consumido sobretudo por afrodescendentes, os discos de jazz, eles praticamente deixaram de ser fabricados. Nessa fotografia, em 1940, a gente vê o músico Louis Armstrong, um dos maiores trompetistas e intérpretes de jazz de todos os tempos. Os anos 20 ficaram conhecidos também como a era do jazz, assim como o rap. O jazz é um gênero musical surgido entre a comunidade negra e a parte pobre dos Estados Unidos. Muitas das letras do jazz eram inspiradas nas experiências sociais dos seus compositores e intérpretes. Os negros pobres buscavam a música canar de pressão da sua humanidade, nem sempre reconhecida. Certo? A gente consegue responder aí a primeira e a segunda questão tranquilamente.